aqueles que estão presentes aqui conosco, a irmã Cici, Laécia, os meninos, a irmã Eliette, Vitória, Iago conosco também aqui. E vocês que estão aí na live, já vejo aqui, está distante o celular, não vou poder ver aqui o chat, mas Josi, Lívia, Gero, Neto, Netinho, pastor, né, que é o anfitrião aqui da reunião, que faz anfitrião é a palavra, né, que a pessoa que recebe na reunião com o link. E que estamos transmitindo aqui de Vaz do Poço, aos também que estão online de outras cidades, às vezes até de outros países, né? Já tivemos pessoas da Grécia aqui. Esse é um prazer para nós. Começamos aqui, então, a nossa reunião de oração com a exposição do Salmo 37. Hoje é a parte final do Salmo. O Salmo 37, ele é um salmo de advertência. Por isso, ele foi repetido algumas vezes para vocês aqui. E dividimos em 5 pregações. Por isso que também, nessas 5 pregações, falamos de alguns temas que são importantes para a nossa compreensão, para a nossa fé, e que estão atrelados também à lei de Deus. A lei de Deus como mandamento. E quando falamos da lei de Deus como mandamento, pensando em salmos, a gente lembra do Salmo 1, porque ele manda-nos amar a lei do Senhor. E a lei do Senhor, ela instrui. E feliz é aquele que põe na sua vida essa lei, de forma que ele venha meditar nela de dia e de noite. Ou seja, ele saiba como proceder na vida, a partir do que ele aprende da lei de Deus. Essa reflexão, essa meditação. E aqui está um salmo prático. E agora a gente vai para a forma mais prática, finalizando o Salmo 37, com um resumo, mais ou menos, do que Davi ele falou em todo o Salmo. Agora ele vem trazendo a gente uma consciência, ao justo, ele traz ao justo uma consciência final do que ele já falou anteriormente. Espero em Deus que a internet seja melhor do que a semana passada. Um cenário novo agora aqui no fundo, com 6 anos, a nossa igreja completou segunda-feira, dia 1º de julho, né, completamos aí 6 anos, e também lembrando que essa data nos remete à reunião de Westminster, a Assembleia de Westminster, lá na Inglaterra. Eu não lembro, não sou tão preciso como pastor com a data, foi 1600 e... Quem lembra? Bota aqui nos comentários quem sabe essa data aí. Aqui foi a nossa organização. 1º de julho de 2018. Mas lá em Westminster foi a Assembleia Geral de Westminster que saiu de lá os documentos de fé, que é de 1643. Obrigado, pastor. 1643. Nessa mesma data também eles fazem aniversário, como nossa igreja também faz aniversário. Então o pastor sempre ressalta isso, né? E é importante a gente lembrar que somos uma igreja confessional, porque defendemos aqueles mesmos propósitos que aqueles irmãos estavam lá. E saibam, eles estavam em guerra. Ao redor tinha uma guerra civil, enquanto eles estavam ali orando durante alguns anos e fundamentando a fé que nós acreditamos até hoje. Por isso somos confessionais, porque defendemos os documentos de confissão que aqueles irmãos fizeram lá no passado. O breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé de Westminster, né? Também o diretório de culto, esses documentos que saíram de lá e outras confissões que a partir dali também apareceram, todas elas apontando para uma só coisa: a regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. E a gente tem isso aqui também no Salmo, porque esse Salmo está dizendo: olha, justo, você quer viver bem? Vocês vão ver hoje. Eu tenho algo para vocês. Meditem. As suas vidas têm que estar integradas a essa realidade, que é a palavra de Deus. Vamos orar? E a gente já vai cantar aqui, e já vem para o Salmo. Eterno Deus, Pai, nós damos graças a Ti, louvo ao Senhor pela vida de cada um de nós. Obrigado por agora, já está um pouco mais aquietado pela Tua palavra, pela Tua presença. Estamos no meio da semana e temos agitações do trabalho, de diversas atividades,
mas esse é um dia em que nós paramos aqui para nos concentrarmos na oração, na meditação da tua palavra e na comunhão dos santos. Apesar de alguns estarem aqui em diversas localidades, mas temos a oportunidade de, através desse aparelho da internet, poder falarmos uns com os outros. Aqui, pelo menos eu vendo no chat, alguns conversando, e também ouvindo esses irmãos presentes e outros que possam passar por aqui. Que essa pregação da tua palavra, que ficará registrada na rede, possa alcançar a outros corações, ó Pai, como tem alcançado a mim e a esses irmãos. Essas pregações dos Salmos têm o título de Nós conformados a Cristo, ao teu Filho. E a conformação, a mim que eu passei por algum tempo na indústria, vendo a chapa se transformar em carro, e isso é assustador para mim, porque o som daquela prensa, quando pegava a chapa fina de metal e tornava-se ali numa porta, num capô, em partes diversas do carro, era por meio de golpes fortes, amedrontador, aquilo que trazia certa inquietação. E eu já vi até mesmo acidentes com a prensa. E o Senhor Deus prova que aquilo é algo com golpes fortes para dar forma. E a vida também é assim conosco, porque Cristo, por meio desses golpes fortes, tem forjado o nosso caráter, o caráter desta igreja. Cada um de nós temos sido forjados na vida pelo poder da tua palavra, que como golpes do martelo que esmiuça a pedra, como está ali na história de Israel, eles foram forjados. E isso é se conformar, como uma panela prensada também, é algo mais simples, ela toma forma. Como ferreiro, ele faz também as ferramentas, aos golpes, indo no fogo e aos golpes para dar forma. Porém, Senhor, no final, sempre há um instrumento precioso após todo esse trabalho, e assim a tua igreja, e assim somos cada um de nós. Por isso eu te louvo pela vida do pastor, pela minha vida, pela conversa que tivemos hoje, todas essas dificuldades que alguns também passam aqui, Senhor, são diversas, mas todos esses golpes da vida são para que nós sejamos, no final, um instrumento precioso em tuas mãos. Por isso eu te louvo, Deus, eu te exalto, eu glorifico ao Senhor por toda a dificuldade que a gente passa hoje. E nós não podemos invejar os ímpios, porque ao final eles não resistirão, perecerão, mas nós herdaremos a terra. Ficaremos no reino do Cristo, este que nos conformou para parecermos muito mais com ele. E é nisso que nós depositamos nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, terminando esse salmo hoje, vocês vão ter um pouco mais de esperança, e a gente vai, por isso mesmo, cantar aqui o Salmo 115. Nem testei o violão para ver se está afinado, mas... É o cântico 39, no nossa coletânea. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.
porque perguntam as nações, onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, pratas e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Amém, amém. Salmo 115, com fé em Deus a gente chega lá nesse salmo, né? Estou esperando chegar. Estamos no 37 ainda, falta um pouquinho. Meus irmãos, rapidamente a gente vem para cá, no final a gente canta mais. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no Salmo 37, a parte final deste salmo. Salmo que já vimos aí em 5 pregações, né? E o que é que a gente observa de toda essa leitura? A gente observa, meus irmãos, é que Davi, ele tem um conselho. E o conselho é que nós confiemos no Senhor. Nós confiemos no Senhor. De maneira que essa confiança, ela será aquilo que determinará a nossa conduta. Por que isso? Porque, como no Salmo 73, vocês já conhecem, alguns de vocês, aqui no Salmo 37, há uma recomendação que a gente não se espelhe, não nos espelhemos na vida do ímpio. Na vida daquele que tem o prazer em se afastar de Deus e querer curtir a vida, fazer dela o que bem entender. Isso é viver impiamente. Aqui, nesse salmo, a gente teve, pelo menos, 4 pregações que nos chamaram a atenção acerca de várias situações da nossa vida. A primeira coisa é que a gente deve confiar no Senhor. Não podemos deixar de confiar no Senhor por conta da aparência de outra pessoa que nem confia e está vivendo muito bem em relação a nós, pelo menos na nossa percepção. O que Deus está primeiro aqui fazendo é tratando a nossa percepção. Como é que você percebe a vida?
Como é que você percebe as coisas? A partir de que você percebe as coisas? Qual a sua referência de medir? Lembre-se que vocês estão aprendendo aqui nas reuniões que o pastor faz no culto devocional de manhã, estão aprendendo lá em Mateus 7, se não me engano, é 7, acerca do julgamento da vida. Que muitas vezes, não julgueis para que não seja julgado. Muitos falam isso, né? A gente está aprendendo lá que não é bem assim. Eu devo julgar sim, mas de que forma eu julgo a vida? E aqui Davi está dizendo, como é que você julga a sua vida? A partir da referência do outro? Mas quem é esse outro? O ímpio? Ah, porque fulano de tal ganhou milhares de reais esse ano, construiu, casou-se, fez coisas, e eu estou aqui, solteiro, desempregado, sem uma casa. Tem pessoas que fazem medições da vida a partir de uma referência que não foi a que Deus estabeleceu. E ali ele mede a sua felicidade. E a gente viu isso. Vejam o verso 1 aí. Vocês podem ir lá no verso 1. A advertência de Davi dizendo: não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos. Não fique aborrecido porque o outro está aparentemente bem. Essa é uma advertência da parte de Deus. E aí, nessa primeira pregação, recebemos a convocação a confiar no Senhor, que foi justamente o verso 3, que diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Então vejam que há uma convocação da parte de Deus por aqueles que foram chamados para ser justos, porque eles foram justificados, a que creiam no plano que Deus estabeleceu. E quando eu falei de plano, nós vimos então alguns elementos da nossa história: criação, queda, redenção, consumação. E para onde aponta a nossa vida? Para onde aponta a sua vida? É sobre essas coisas que iremos falar hoje na pregação. Mas desde lá, foram dados para nós algumas pistas do que Davi está querendo conversar com a gente aqui nesse salmo. Por isso, no verso 3 vai dizer assim, ó. Estou recapitulando, viu, meus irmãos? Mesmo porque a pregação, se fosse pregar só o texto, seria mais rápida de todas. Mas vamos lá. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Essa foi a primeira convocação. Confie no Senhor. Márcia, confie no Senhor. Juliana, confie no Senhor. Irmã Liette, confie no Senhor. Iago, confie no Senhor. Meu filho, Anthony, confie no Senhor. A gente fala isso direto. Ele teme, ele parece eu às vezes. Por que não confiamos no Senhor? Se ele criou todas as coisas, ele fez um plano bom, ele falou no final lá, vê isso aí, tudo é bom. Isso é bom. Por que a gente não confia? Para onde leva os nossos olhos, a nossa consciência? Para algo que aparentemente parece ser bom. Mas a gente vai ver também aqui, nessa pregação de hoje, porque ela vai retomando alguns temas, que aquilo é só aparência. A grama do outro parece estar verde, mas talvez ela seja artificial. A sua, sim, é uma grama de vida. Então, vejamos, essa primeira pregação, a segunda pregação, nós vimos, meus irmãos, a respeito do motivo de nós não queremos nos aparentar com um ímpio, porque é certo que eles terão ruína. Os perversos verão a ruína. Aí vocês viram lá do verso 10 ao verso 15, e a gente vai pegar apenas um verso ali, para vocês verem, o verso 12, que diz assim, os ímpios... É o 15, né? O 14. Os ímpios desembainham a espada e preparam arco para abater o necessitado e o pobre, para matarem quem anda em retidão. Mas a sua espada, no verso 15, mas a sua espada irão atravessar-lhe o coração e os seus arcos serão quebrados. Ou seja, eles terão a recompensa pela maldade que eles têm. Eles provarão dessa mesma maldade contra si. Então veja a ruína dos ímpios.
E essa foi a segunda coisa a nos alertarmos para a vida, é que a vida em Deus, é que não devemos ter referência no ímpio, nem inveja dele, como vimos na primeira pregação, porque é certo que eles terão a ruína. Tudo aquilo que eles armaram contra o justo cairá sobre a cabeça deles. E na terceira pregação a gente viu que há uma outra causa superior a essa, é que vocês foram chamados para ser bênção, abençoados. E a bênção do Senhor, do verso 16 ao 26, nós vimos que ali a bênção do Senhor está como uma marca na vida do justo. E aí eu já chamo aí a terceira pregação para a quarta pregação, é que essa marca do justo é a evidência dele viver. E aí, essas duas pregações, elas se combinavam, elas se completavam. Nós vimos, então, as razões aqui postas, desde o versículo 16, onde diz assim, na terceira pregação, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Mesmo aqui, ainda, sem viver a riqueza que está proposta lá para nós, aqui, o pouco do justo é muito melhor do que toda a riqueza que o ímpio tem. Então, não queira se comparar a eles. Porque você vai desfrutar com muito mais sabor, com muito mais prazer, com muito mais alegria, no pouco que compartilhamos entre si, do que as muitas riquezas que eles terão. Isso porque há uma marca na vida do justo. E aí vocês viram isso lá, já na quarta pregação. E qual foi essa marca? Essa marca é a maneira em que vivemos. Andamos aqui como se já fôssemos, de fato, herdeiros de tudo. Como se já tivéssemos... É o verso 29 que vai falar isso. Como que já tivéssemos o documento de filiação que nos dá a garantia da terra. Mesmo usufruto. Dentro do direito fala, usufruto. Você já tem ali o direito da terra, não pode usar, mas já é tua. Então, enquanto outra pessoa está usando, deixa ela usar. Mas assim que acabar o direito deles, começa o seu direito. É o usufruto. Veja, o verso 29 fala, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Essa é a ideia. A vida de um justo é como se fosse alguém que já tomou posse do que Deus lhe deu. E agora, meus irmãos, hoje veremos que a salvação pertence ao Senhor. Por isso, Ele não vai deixar que ela saia de nossas mãos, porque já nos foi garantido. O usufruto é uma prova, e nós vivemos como se fôssemos já dono. Já até desfrutamos de alguma coisa. Ainda que em algum momento de escassez, essa questão do pouco que nos vem, mas já temos, de fato, a garantia, o documento da terra está em tuas mãos. E agora a gente vai ver, verso 34 a 40, para finalizar este salmo. Vejamos. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas o fogo desapareceu. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro e observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva porque nele se refugiaram. Amém. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Essa primeira parte introdutória foi para nós lembrarmos como já caminhamos aqui nesse salmo. Mas agora aqui, uma palavra que
volta a aparecer, ela está aí no verso 34, de início espere. Meus irmãos, é a mesma coisa de você estar sentado à mesa, com a comida gostosa, você está ali sentindo o cheiro, e alguém manda, espere um pouco aí. Mas eu quero desfrutar, eu estou ansioso. O desejo por desfrutar daquilo é tão grande que eu fico ansioso. A ideia aqui é de alguém que anseia pela coisa justa, por algo que de fato é proposto a ele. Por isso que eu falei de uma mesa de um banquete com algo que já está proposto. O meu desejo é esse. Há uma palavra no Novo Testamento que traduz esse sentimento. Que toda vez que um cristão passava por adversidade no período da perseguição, ele dizia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este tom aqui é um tom escatológico. Ele aponta para o futuro. E os termos aqui que estão aparentes estão provando isso. E é interessante que esse futuro já é uma garantia. E vocês verão também que esses termos se parecem muito com as promessas do Novo Testamento. Por isso que os Salmos também é um livro de doutrina. É um livro onde a gente observa a lei do Senhor aplicada na vida do seu povo e aponta para uma coisa, a vontade de Deus. E lá, naqueles pontos que eu dei para vocês, da criação, queda, redenção e consumação, ali está expressa a vontade de Deus. E para onde está apontando a vida do justo? Para a redenção. E o que é a redenção? É quando, para a consumação. E o que é a consumação? É quando todos estaremos reunidos, estará consumado. Jesus até falou isso. Tetelestai, está consumado. É quando todos estaremos reunidos com Ele no lugar que Ele prometeu que estaríamos. E isso deve, então, permear a nossa mente, o nosso pensamento e conduzir as nossas vidas enquanto aqui estivermos. Por isso, o verso 34 começa, espere no Senhor. Meus irmãos, este salmo passou por alguns temas. A irritação do justo em relação à prosperidade do ímpio, esse sentimento de desconfiança que o justo tem, de não confiar no plano do Senhor. Também o desejo desse justo querer ser como um ímpio para ver se desfruta de alguma melhora na sua vida. Contudo, a ruína é certa para esse que está aparentemente tendo muitas evidências de prosperidade na sua vida. E aí a gente fecha aqueles primeiros blocos com a advertência, ou as advertências, as recomendações e as ordens da lei de Deus para o coração do justo, porque ele foi justificado e precisa viver uma vida conforme o chamado que ele foi, a confiar em Deus. E nisso consiste o quê? A salvação do justo. Aqui, então, é a conclusão para apontar que nós devemos crer no chamado ao qual recebemos, saber que os ímpios haverão de passar pela ruína, eles não ficarão a vida toda assim, e que fomos abençoados desde já para estar nessa terra, para apontar uma vida de justiça, e essas marcas, elas evidenciam isso em nós, mesmo a gente tendo pouco, e o pouco em nossas mãos é algo que é satisfatório, nos satisfaz. Porque estamos aprendendo a viver na terra hoje para sabermos como viver na terra amanhã. Vejam. E aqui está. A que propósito Deus te chamou? Para ficar sofrendo? Não é para isso. É para que o sofrimento não seja uma distração na sua vida, mas que ele aponte o desejo de querer que logo venha o seu destino. Por isso, o Salmo 37, ele vai finalizar com a salvação do Senhor como propósito do justo. E o justo, ele vive pela fé. Lembram? Abacuque, ele disse isso. O justo viverá
pela fé. Fé também é esperança. E aqui eu faço um link com Paulo, porque Paulo vai fazer uma construção a partir dessas coisas que estão aqui, e 3 palavrinhas, né, são bem interessantes. Não é 3 palavrinhas aquele lá do Deus é amor, não. Que também é interessante, mas virou um jargão. Mas são 3 palavras interessantes que aparecem aqui, meus irmãos. Fé. Diga aí, Vitória. Fé, amor e esperança. Eu fiquei maravilhado quando eu dei aquele estalo aqui, aquele boom, sabe? Ah, rapaz, é fé, amor e esperança que ele está falando. O Salmo está dizendo para mim, se vocês querem viver, primeiro vivam por fé, pelas bases que foram colocadas lá atrás. Foi dado aos pais, e os pais receberam isso, ensinou de pai para filho. Vocês estão com a escritura da terra, vocês estão com a escritura da terra. E foi levando aquela verdade. E de que maneira? Em amor. Amando a Deus acima de todas as coisas. E amando ao próximo como a si mesmo. E para onde apontava isso? Para o reino que estava em Cristo. E eles esperavam ali a aparição do Messias. Nós já sabemos, nós estamos em vantagem em relação a eles. Porque já sabemos que ele veio. Então precisamos confiar no plano. Por isso o termo aqui, espere no Senhor, é uma garantia maior para eles do que para nós, do que para eles. Não que é maior, mas na proporção de confiança. Porque eles ainda haveriam de conhecer. Nós já conhecemos o Messias. E aqui diz, espere no Senhor e siga a sua vontade, siga o que está estabelecido. Nos decretos de Deus, na confessionalidade, naqueles que vocês receberam. Davi está chamando a atenção dessas pessoas. E se vocês perceberem, no verso 7, no verso 9, no verso 11, tem palavras aí que são interessantes, que apontam para essas verdades. No verso 7, vai dizer, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Calme, não se aborreça com o sucesso dos outros. Espere no Senhor, descanse nele. Descansar em quê? Naquilo que você recebeu como promessa. O verso de número 9 vai dizer, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Se você aguardar esse papel de confiança que é teu, vai ser validado. E aqui vocês vão ver como é que é validado. É quando é morto. É quando é eliminado. Aquele que estava em posse da terra. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Aqui vocês veem, quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Eles estão desfrutando momentaneamente. O galardão deles já está na terra. Já está nisso aqui. No entanto, vocês, aquele que crê, receberá isso eternamente. Não é passageiro. Então aqui estão conceitos, nesses versos que eu li, estão conceitos trazidos, meus irmãos, de qual é o interesse nosso em relação à verdade contida nesses conselhos. E o salmista está aqui trazendo o apelo aos seus ouvintes a que tenham paciência, a que confiem no Senhor, no plano que foi estabelecido. Mas essa não é espera passiva, ela é uma espera ativa. Por que ela é uma espera ativa? Porque ela exige a prática da verdade. Você precisa viver em amor, amando a Deus, a si mesmo e ao seu irmão. E essa é a sua vontade expressa para nós. E então, como resultado disso, virá a concretização da herança. Então, esses versos aqui mostram a realidade para nós. Nisso consiste o nosso plano de caminhada.
Mas existe aí um marcador temporal. Quando? Veja, é a parte C, né, do verso. Quando é que isso acontecerá, Fabrício? Quando os ímpios forem eliminados. Quando o juízo de Deus vier sobre aqueles que estão achando que viver sem Deus é vantagem, que viver sem Deus e desfrutar de toda a vida de regalia, de pecado no mundo, é vantagem. Mas quando isso acontecer, vocês verão que não houve vantagem nenhuma nisso. Vocês verão. É o que está sendo dito nesse texto. Há um texto lá em Gênesis 18, verso 19, que eu vou só citar aqui para vocês, que diz assim: porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor. Se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça via Abraão o que lhe prometeu. E que foi a promessa a Abraão? Que ele seria pai de grande nação. E você está alistado nessa promessa. E que onde pisasse os pés seria dele, de Abraão. E nós somos, de fato, filhos de Abraão nesta promessa. Então somos herdeiros. É sobre isso que Davi está conversando e falando com aqueles irmãos, a que tenham confiança, a que creiam no Senhor. E Davi, ele vai usar uma poesia para ilustrar, e eu fiquei encantado porque eu gosto. O verso 35, ele vai usar uma poesia, vejam aí, para ilustrar isso. 35 e 36. Olha, eu vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Vejam que aqui Davi, ele traz uma poesia lírica. Ele está vendo aquilo. É o eu lírico, né? Que os professores de poesia gostam de falar. Ele está ali incluído naquela visão e observando. É claro que é uma figura aqui para dizer o quê? Que o ímpio parecia até uma árvore nativa. Só que essa árvore nativa, ela entra em extinção. Ela deixa de existir. Porque quando ele volta para procurar, não encontra mais. Quantas árvores nativas existiram aqui? E ninguém mais sabe o paradeiro, só se ouve falar que existia uma árvore assim. Porque a devastação veio. Ele quis dizer que o ímpio é como se fosse uma árvore que ela tem até um período frondoso, mas certamente, como árvore em extinção, não mais existirá. Vai ser pega. E quando se procurar, não tem mais. E aqui eu vejo um tom poético, mas também um tom lírico, um tom um pouco, até mesmo, eu diria que um tom não sarcástico, porque não é, mas um tom um pouco que satírico. Eu estou falando linguagem daqui da literatura, porque é um poema, ele escreve em forma de poema, mas essa sátira é para fazer referência a uma coisa, que os ímpios abandonaram a Deus. E nesse salmo aqui, vocês viram o que Deus está achando dessa maneira de viver do ímpio. Quem sabe, o que já pregamos no Salmo 2, lá no verso 4, vai entender o que eu estou dizendo. E eu vou ler aqui para vocês o Salmo de número 2, o verso 4, e depois no próprio Salmo 37 aqui, eu vou ler para vocês o que Deus pensa dessas pessoas que negaram a existência de Deus e estão vivendo como se Deus não existisse. Vejam o verso 4 lá no Salmo 2. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. E zomba deles. Olha, mas rapaz, que menino. Não sabe o que vai acontecer consigo?
E vejam aí no próprio Salmo 37 aí, agora vejam no Salmo 37, no verso de número 13, o que é que diz? Aí nesse Salmo mesmo. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Não adianta viver como se Deus não existisse, porque Deus está zombando deste pobre coitado que acha que Deus não existe, porque ele vai cobrar tintim por tintim de quem viveu como se Deus não existisse. Do perigo que é isso. Por isso que Davi ele faz um poema, algo que para retratar. Lembre-se que esse salmo aqui, ou melhor, essa parte do salmo está retratando de tudo que já foi falado. Então ele fala: eu vi um homem ímpio e cruel, ó, mas ele estava o quê? Florescendo como uma frondosa árvore nativa. Logo desapareceu e não mais existia. Ele, aqui está o tom de poesia, né? Ou de sátira. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Você sabe o que é isso? É que como eles diziam que Deus nem existia, a mesma coisa. Embora houvesse uma procura ali por esses ímpios que pareciam frondosos, agora não mais existiam. Vale a pena viver sem Deus, meus irmãos? Vale a pena estar longe de Deus? E se vocês perceberem, ainda tem mais coisas aqui que a gente pode explorar. Onde é que fala de uma árvore frondosa, realmente frondosa, que será eterna? O Salmo 1. Vejam que aqui nós temos elementos dos dois salmos que são óculos para a gente perceber. É que Deus, todo reinado que se opõe a Deus, ele não subsistirá, Salmo 2. E a lei de Deus é quem pode realmente dar vida e vida eterna. Salmo 1. A árvore que está plantada. Vejam aí o verso 3 do Salmo. Esse, o justo que está meditando na lei de Deus, é plantada à beira das águas, de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcharão. Nunca vai acabar. Aqui no Salmo 37 é uma oposição a essa árvore. É uma árvore que está em oposição à árvore do Salmo 1. Ou seja, a árvore que é um ímpio. A árvore que entrará em extinção. E essa é uma construção muito interessante, porque ele vai retomando temas que já foi falado para justificar uma coisa. E está no verso 37. Veja como estamos indo lá já para o final, né? É porque aqui os pares dos versos, os versos trabalharam em pares, para trazer uma ideia. E aqui, no Salmo 37 vai dizer assim, ó: ei, considere o íntegro e observe o justo. Não há futuro, ou melhor, há futuro, é porque eu pensei na forma negativa para o ímpio, né? Mas a forma positiva é para nós. Há futuro para o homem de paz. Veja o que está sendo dito. Considerar é o mesmo que você guardar consigo uma coisa que você recebeu da parte de alguém e ficar ali com aquilo em consideração. Eu considero isso aqui muito. Ontem eu vi uma fala que me lembra muito isso. Eu considero muito essa receita que eu recebi dos meus pais, então não passa para ninguém. É você guardar consigo algo. O hebraico leva você a essa ideia. Quando eu considero a lei do Senhor, eu guardo comigo e não deixo que aquilo se afaste de mim. Mas a outra palavra também traz algo de prática, que observe. Mas o observe aí é a mesmo que pratique. Observar a lei de Deus é você buscar se orientar pela lei de Deus. Então ele fala: considere o íntegro e observe o justo, ou seja, viva em integridade, viva justamente, porque assim o homem de paz verá o futuro. Para onde está apontando isso aqui, meus irmãos?
justamente para a ideia de fé, amor e esperança. Onde é que está guardada a minha esperança? Naquilo que eu recebi. Na fé que eu recebi. Ou seja, eu creio que eu recebi lá algo que me foi dado, consolidado, e isso me dá esperança para acreditar no futuro que foi me proposto. Mas não só isso, há uma vida prática no presente que é no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor a mim mesmo, como eu amo o próximo, no amor ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, o que está chamando você é viver uma vida de integridade, uma vida de justiça, e pense aí na justiça como o amor de Deus, porque você foi justificado, alguém amou você para que você tivesse direito a essa justificação. Cristo nos amou no amor de Deus Pai. E aqui, isso nos faz olhar para frente. Eu diria que o crente é alguém que olha para frente baseado no que recebeu no passado para viver a vida no presente. Até chegar ao fim. No entanto, os rebeldes, verso 38 lá do Salmo 37, que eu vim para o Salmo primeiro, né? Mas todos os rebeldes serão destruídos. Aqueles que se rebelam contra esse plano, aqueles que se opuseram contra o plano de Deus, esses serão destruídos. Essa rebeldia. Para eles, não há futuro. Veja, futuro para os ímpios nunca haverá. É a árvore aqui do Salmo. Aquela árvore vive para sempre. Essa árvore aqui não vive para sempre. Essas comparações é para fazer a gente ter consciência de nunca deixar de confiar no Senhor. Por último, meus irmãos, o Salmo 37 ele encerra com os 2 versos que dão para nós razões para continuarmos. Veja, de onde vem a salvação dos justos? Verso 39, do Senhor vem a salvação dos justos. É do Senhor que você recebeu isso. E é interessante que quem garante essa proteção sobre você é o próprio Deus, porque Ele é a sua fortaleza mesmo na hora da adversidade. O que ele está dizendo aqui é o quê? Essa aparente situação que você está vendo o ímpio aí passar por tanta abundância, por tanta coisa, riqueza, aparecer forte na Salmo 73, né? Olha, eles são fortes, Asaf fala isso, são vistosos, como aparenta o ímpio? Ah, eu queria ser igual ao ímpio. Ser crente, ele diz, né, Asaf, eu perdi o tempo sendo crente. Até que ele atinou, ele fala, depois a gente vai chegar lá, né? Com fé em Deus. Que esse salmo é quase tem uma ligação muito forte com o Salmo 73. E aqui ele está dizendo, de onde vem a salvação? É para que você tenha consciência que o plano que você está vivendo foi um plano estabelecido por Deus. E que mesmo quando vá haver em sua vida alguma adversidade, ele garantirá para você um lugar forte para te proteger, que é a fortaleza. Lembram de Lutero? Ele ficou escondido no castelo e a gente canta esse hino que Lutero compôs. Castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, o que nós temos aqui, na verdade, é o sumário de toda a mensagem inteira que está no Salmo. É porque a fonte de salvação do justo é o Senhor. É onde ele deve se refugiar o tempo todo. Todas as ameaças, esses golpes que eu falei lá no início da oração, se refugie em Deus. Recebeu golpe na vida? Se refugie em Deus. Está atribulado? Se refugie em Deus. A perseguição, fome, tribulação? Se refugie em Deus. E ele sustenta e liberta. Porque salvação é você arrancar alguém do perigo e colocar num lugar seguro. Isso é salvação.
E o verbo aqui, livrar ou libertar, é usado nessa proporção. É um termo que está no saltério, né, inteiro. Ele vai apontar justamente para as mãos de Deus livrando o seu povo, Israel, do inimigo. É aquele que está a socorrer. Então, toda vez que você estiver em perigo, lembre-se de Deus. Ele vai te socorrer. E essas são as palavras finais do Salmo, que aponta para um livramento do justo até que aconteça o quê? Aquilo que nós vimos nos versos anteriores, que é a eliminação daquele que está tomando posse momentânea da terra. Então, esse quando marcador aí, meu irmão, temporal, ele é um quando que estabelece também a proporção da nossa confiança em Deus. Enquanto estiver acontecendo isso, também eu estou confiando. Porque aí no verso 34 nós vimos: quando os ímpios forem eliminados, vocês verão. É nessa hora que acontecerá tudo o que estávamos esperando. Então, talvez, meu filho Anthony, você pergunte: o porquê eu preciso passar por isso? Para que você veja que nós passamos foi em vão. É para que nós saibamos que Deus estabeleceu todas as coisas para cooperarem para o nosso bem. Para nós que fomos objeto do seu amor. E o verso 40 vai dizer: o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiaram. A ideia aqui é de alguém que está sempre correndo, fugindo. Está em fuga. Porque, como vimos também no Salmo, há alguém que está à espreita, esperando, tentando nos pegar, mas não consegue. Deus os guarda. Vimos isso na última pregação. No entanto, mesmo com essas ameaças, Deus se coloca como nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Algumas aplicações para nós, meus irmãos. O que nos fará desistir do plano de Deus para querer viver uma vida de ímpio? Será o tamanho da nossa provação? Será o tamanho da nossa angústia? Ou o desejo que nós temos pela vida de um ímpio? Por parecer-se uma árvore frondosa? Veja que a árvore é Cristo. E nós somos como folhas arraigadas a Ele, presas. João vai falar isso novamente. Somos como os ramos da videira lá. O próprio Jesus ensina isso. Por estarmos arraigados nele, estarmos presos nele, arraigados ali, porque a ideia das raízes que alimenta toda a árvore e aquelas águas ali, a vida que vem, que é gerada, e a árvore, ela tem folhas viçosas, no Salmo 1, é que nós, como a igreja, estamos presos a Cristo. E não há como falhar. Portanto, nosso propósito é de continuar confiando até a consumação. Sabe quando nós chegaremos nas pregações da consumação? Quando tivermos no 5º livro. Eu tenho deixado de falar isso, mas eu vou falar aqui.
É, irmão grande, eu botei assim a mão, sumiu até a cara. Vou botar aqui mais para frente. São 5 livros, estamos no Salmo primeiro, no capítulo 1, né? Pensando nos judeus. Porque você tem o Salmo de número 1 ao 41, que é esse aqui, que nós estamos estudando, esse primeiro bloco de salmos. Então, no 5º livro, vocês verão ali as pregações que falarão da consumação, quando estivermos com o rei. Mas ainda temos que passar pelos demais livros aí. Estamos chegando no final desse primeiro bloco de livros, que vai do Salmo 1 até o 41, que é o Salmo de confrontação, que é onde nós aprendemos o porquê estamos nessa luta. E o porquê você está nessa luta? Contra o pecado, contra os ímpios. Na verdade, mais contra o pecado, que os ímpios que estão contra nós. É porque nós somos objetos do amor de Deus, da salvação do Senhor. E eles estão à espreita contra nós para que isso não dê certo. Mas já sabemos aqui que pela palavra de Deus, o Senhor nos ajuda, Ele nos livra dos ímpios, porque nele estamos refugiados. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que essa série de pregações aqui no Salmo 37 possa ter nos abençoado, enchido nosso coração de alegria e de esperança. Então, se você está triste porque o cara lá recebeu a promoção e você é humilhado no trabalho, isso é passageiro. Se você está triste porque uma situação familiar ou qualquer coisa, qualquer situação, não sei qual é. Eu só sei uma coisa. Continue confiando no plano do Senhor. Continue descansando nele. Leia o Salmo inicialmente lá naqueles versos do 3 até o 5 ali como nós vimos, né? E vocês verão quantas promessas e quantas obrigações também que nós estamos ali advertidos a viver. Eu vou até ler para vocês, para finalizarmos. Verso 3 em diante. Confie no Senhor, faça o bem, e você habitará na terra e desfrutará da segurança. Verso 4. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração. Verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. E ele agirá, né? Verso 6, né? Aqui é o complemento ainda. Verso 7. Descanse no Senhor. E aí também tem os conselhos. Evite a ira, rejeite a fúria. E aí aqui no verso 9, a gente encerra. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Continue crendo. Porque como é que chama? A escritura já foi dada a vocês. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu prometi que ia cantar, vamos cantar, né? É o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho, Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor.
é o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho, Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Eu agradeço aqui os irmãos que estiveram presentes, estão aqui ainda, né? Lembrando aqui o pastor pedindo para que lembremos amanhã do devocional, às 5 da manhã, neste canal, vocês que estão aqui online conosco. Se inscrevam também no canal, nos ajude a divulgar a divulgação do Evangelho. Eu continuo aqui a pregar, vamos para o Salmo 38, e até o Salmo 150 teremos diversas pregações aqui. Eu estou imaginando o Salmo 119, viu? A gente vai passar um tempinho ali. E peço a vocês que se inscrevam no canal, que não é inscrito ainda, e vamos orar. Querido eterno Deus, eu louvo ao Senhor por esses irmãos presentes aqui, muito feliz com o Iago conosco aqui. Mas este momento em oração aqui com a igreja, a pregação da palavra, outros irmãos também que estão ouvindo pela live, esperamos que seja o Senhor para eles, ó Deus, a luz, seja também a sua salvação, como vimos aqui, e que eles creiam tão somente em Ti, ó Pai. Esses que passarem por essa live aqui, que passaram, na verdade, ou passarão pela gravação. Aguardamos no Senhor com fé, fortifica-nos. Obrigado pela Tua repreensão, que a gente não queira ser como os ímpios, mas que aprendamos a viver com pouco que temos de Tuas mãos, com grande satisfação, ao ponto que será muito melhor isso do que as grandes riquezas que estão na mão deles, dos ímpios. E nos livra de todo mal, nos livra dessas perseguições, de tudo que se levanta contra nós. E aguardaremos no Senhor até que o Senhor venha. E dizeremos hoje, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Obrigado por tudo, nos abençoa, nos dá uma noite de paz, fica conosco, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.